Essa é, meus queridos, terceira parte sobre a flexibilidade de um obreiro. Olha o texto bíblico, está em Gênesis capítulo 21, versículo 12. Isso aqui é chocante. Vejam isso. Mas Deus disse, o próprio Deus, Abraão, não se preocupe com o menino, nem com sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendente por meio de Isaac. Vejam só, todos sabem o contexto desse texto, né, que o Abraão teve filhos com Agar, que era uma escrava egípcia, e tinha nascido Ismael, que nasceu primeiro, e agora o menino já estava grande, e depois Deus deu a promessa a Sara, e o Isaac nasceu, e depois houve algumas confusãozinha por ali. A Sara, por sua vez, viu que parece que o Ismael zombava de Isaac. Esse é o contexto histórico. E ela chegou para o Abraão e disse para ele mandar eles embora. Isso é pesado, ele é um obreiro. Abraão era um representante daquele povo naquela circunstância. Naquela dispensação, Abraão ele era o chefe o geral ali, ele era o cara, pode se dizer assim na nossa linguagem de hoje, né? E naquele contexto ele ficou triste. Ele ficou, imagina o Abraão, aquele camarada, se fosse aquele cara rígido, não, meu filho é meu filho, tem que ficar aqui, lá, lá, lá. Vejam só, estou falando de flexibilidade. Trazendo para os nossos dias, a minha ideia que tem que prevalecer, eu sou assim, e ninguém vai mudar, é isso que eu estou me referindo. A ideia do obreiro, e essa forma, é uma estrutura, isso, é qualquer coisa na igreja e tal. Aí muitas vezes chega alguém com uma ideia de não, a ideia é minha, não sei o que tem. E Sara, o ideal, manda esse povo embora. Então Abraão diz que Abraão ficou preocupado, porque ela, ó, aqui, ó, manda embora, manda eles embora. Manda embora essa escrava e o filho dela. Tá aqui o texto. E o Gênesis 21. Essas palavras aqui, é a palavra de Sara. Manda embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaac, meu filho. Então diz o texto aqui que Abraão ficou preocupado. E Abraão foi flexível. Ele pegou a ideia de Sara e apresentou a Deus. Isso é o que eu disse na segunda parte sobre a flexibilidade. E aqui diz que quando Deus se manifestou para Abraão, ele disse, não fique preocupado não, rapaz. Diz aqui que Abraão se preocupou. Porém, no texto seguinte diz, o Senhor, quando falou para Abraão, ele disse, não se preocupe com o menino, e nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser. Olha o que Deus falou, o próprio Deus se rendeu à ideia da mulher de Sara e pediu que Abraão também se rendesse àquilo. Então a ideia de um obreiro não é o ápice de tudo. Tem gente na igreja que tem ideias excelentes. O obreiro é que tem que ter a sensibilidade de Deus para acatar isso. Isso é maravilhoso. Vejam só que isso aqui eu acho, um dos textos mais extraordinários que tem. Porque o próprio Deus disse assim, isso depende da linguagem, essa linguagem que é a linguagem de hoje. Mas disse, escuta tua mulher, ouve, dá ideia para ela, ouve ela. Tá entendendo? E se o Abraão não é flexível? Ele ia dizer que Deus estava errado. Não, senhor, está errado. Vocês estão entendendo como é interessante tudo isso? É maravilhoso tudo isso? Né? Eu me lembro que eu vou incluir uma pessoa pelo nome, um rapaz de Centro da Pedreira, por nome Leonel. Uma vez estávamos trabalhando e ele chegou com uma ideia. Naquele momento, a minha ideia, no meu modo de ver, era muito melhor, mas ele chegou com a ideia. Só que a ideia dele tinha um ponto positivo, mas eu achava que seria negativo. Mas eu ouvi. Por que eu ouvi? Por flexibilidade. E a ideia dele foi tão boa, né, que até ele mesmo, naquele momento, ele trouxe a ideia. Eu disse, rapaz, sabe que a tua ideia é boa? Aí, por eu acatar a ideia dele, ele disse, pô, eu vou ajudar. Aí ajudou, nós fizemos o trabalho ali, ligeirinho, todo mundo foi uma benção, acabou, porque a ideia dela tinha um ponto positivo. E eu achando que era negativo. Passou-se um dia, se tornou que a ideia dele foi super positiva. A ideia dele é que era a ideia.
Deus estava usando ele. E se eu não tenho uma sensibilidade de Deus para ouvir que Deus estava usando ele? Como era que ia ser? Se ele ouvir esse vídeo, um abraço, irmão Leonel, Centro da Pedreira, Campo Sindô. Deus te abençoe. Pois é isso. Flexibilidade de um obreiro é tudo. Então ele tem que ter essa flexibilidade na direção divina. E o Abraão aqui, ele era o chefão daquele tempo. Mas Deus disse, tá bem aqui o texto, ó. Ouve tua mulher, escuta tua mulher, faça tudo o que Sara disser sobre esse assunto aqui do menino. Tá entendido? Então, obreiro, cuidado, tenha flexibilidade e seja um camarada, ó, na direção de Deus sobre essas questões. Um abraço a vocês, eu encerro aqui. Essa é a terceira parte sobre a flexibilidade. Que Deus abençoe a todos. Segue a gente para mais conteúdos edificantes.